Demorou, mas chegou. Finalmente o pullback do Bitcoin está acontecendo. E um pullback dentro de uma fase de bull market, ele é um excelente momento para a gente poder aportar. É um excelente momento para a gente poder realizar compras, obviamente, para aquelas pessoas que têm caixa, aquelas pessoas que não acreditaram que a alta ela é infinita. Olha só, a gente sabe que o mercado ele se movimenta em ondas e nossa função como investidor é comprar os ativos com baixo risco e vender os ativos com alto risco. Na nossa análise de hoje, eu vou te mostrar como estão os dados e aonde são os pontos que eu estou observando para poder efetuar novas compras. E a gente também vai ter oportunidades não só em Bitcoin, como em outros ativos também. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Pra gente começar aqui falando, obviamente que a gente vinha observando aqui dentro do canais quais que eram as regiões que nós estávamos, e a gente tinha entrado dentro de uma fase de otimismo dos investidores de curto prazo. Sabemos que essas fases de otimismo são fases de constituição de topo, seja um topo periódico ali ou um topo cíclico. Eu, nesse momento, acredito que seja um topo periódico, que a gente vai fazer apenas um pullback para entregar mais altas lá na frente. Mas o fato é que a gente havia chego em uma região de extremo risco. Dentro dessas regiões, a gente vai procurar por venda e não por tanta exposição assim no ativo. Aqui é aquele momento que a gente deve começar a fazer caixa dentro das nossas carteiras. E por que a gente faz caixa? Simples, pelo motivo da gente ter dinheiro para poder comprar quando um pullback acontecer. Olha só, se você ficar 100% exposto dentro do mercado e você não tiver nada de caixa, zipo, zerinha, nadinha, a primeira queda que acontecer na sua frente, você não vai ter estômago para aquela queda. Você vai realizar prejuízo, você não vai saber o que fazer e o pior, você vai começar a andar no sentido oposto em termos de sentimento em relação ao mercado, porque o mercado estará caindo, você estará com medo, porque você não tem caixa naquele momento para poder aportar. Agora, se você tem um caixa ali, você começa a olhar para aquela queda como uma oportunidade. Sendo que nós estamos em tendência de alta, então as quedas elas são oportunidades no meio desse caminho. Entendendo que a gente chegou dentro dessa fase aqui, entendendo que a gente chegou nessa região de otimismo dos investidores de curto prazo e também a gente chegou numa fase eufórica em termos de sentimento, né, consenso geral que as pessoas estão falando na internet, a gente sabe que essa região aqui é uma região de mais cautela, uma região onde a gente deve realizar alguns lucros sim, e a gente deve planejar ali para ter caixas nas retrações. Então, quando a gente olha para Bitcoin aqui, por exemplo, a gente analisava nos últimos dias aí o gráfico de 4 horas e a gente havia divergências dentro do gráfico de 4 horas. A gente já tinha formado um topo mais alto do que o topo anterior, que foi exatamente essa formação aqui, junto com uma divergência dentro do RSI, que era um topo mais baixo do que o topo anterior. Isso daqui faz com que a gente tenha uma probabilidade de um pullback. Um pullback ele já foi iniciado. Essa região que nós estamos aqui hoje, ela é uma região de suporte. Aqui pode ser o fundo dessa movimentação. O que a gente precisa para confirmar que isso daqui é um fundo? A gente precisa de um candle de reversão aqui dentro. Eu vou te mostrar o porquê que essa já é uma região de suporte quando a gente olha para os dados on-chain. Mas saiba que esse pullback ele pode esticar um pouco mais, tá? Se a gente não tiver um candle de reversão acontecendo dentro dessa região, a gente pode ter uma retração dentro do gráfico diário e aí seria um pullback um pouquinho mais agressivo. A gente estaria falando de um pullback até 87 mil dólares ali no Bitcoin, mas novamente essa região aqui que nós estamos, ela já pode ser a nossa finalização do pullback. Tudo que a gente precisa é de um candle de reversão dentro dessa região, com aumento de volume, obviamente, nesse candle, para que a gente volte a subir. Mas entenda que a gente tem espaço sim para ir até os 87. Por que eu falo que essa região que nós estamos, ela já pode ser uma região de suporte? Porque se a gente olhar para o momento dos traders, ele já está próximo dessa linha dourada. Olha que legal, a mágica desse indicador e um dos melhores indicadores que eu já construí para poder operar no curto prazo é o momento dos traders.
Esse indicador aqui, ele fala claramente para nós que o mercado ele anda em ondas. Ele não anda em linha reta, não existe alta infinita, não existe aquela de compre Bitcoin agora, porque essa vai ser a sua última chance que daqui 2 anos ele estará bem mais caro. Olha só, isso daí é historinha para que os amadores acreditem. O mercado financeiro ele se movimenta em ondas porque existem vários grupos de investidores. Existem os scalpers, os traders, os day traders, os swing traders, os position traders, as pessoas que nem sabem o que estão fazendo nesse mercado, os novatos, os amadores. Existem vários grupos de entidade. E cada grupo de entidade vai realizar em algum momento. Ele vai vender em algum momento. E quando a gente olha para esse indicador momento dos traders que foi construído por mim, por exemplo, ele sempre vai estar flertando entre a linha dourada e a linha verde aqui em cima. A gente quer comprar na linha dourada e a gente quer ou se desfazer das nossas posições na linha verde, caso a gente esteja fazendo um trading no curto prazo, ou a gente não vai comprar na linha verde caso a gente esteja olhando para médio e longo prazo. É simples. Linha dourada compra, linha verde não compra ou você efetua vendas aqui em cima. E bom, nesse momento a gente está chegando próximo da linha dourada, então aqui já pode ser uma região suporte. Tem alguns momentos que a gente vem um pouco abaixo dessa linha dourada aqui, e isso vai acontecer se a gente for buscar os 87 mil dólares ali do Bitcoin. Mas o fato é que a gente já está dentro de uma região onde vamos procurar por compra. A gente não compra porque o preço ele bateu na linha dourada. Dentro da linha dourada, a gente começa a buscar sinais no price action de reversão. Ou seja, como eu comentei para você, se a gente tiver um candle de reversão aqui dentro dessa região, já é uma região para a gente efetuar o nosso aporte, para a gente efetuar uma entrada, para a gente se preparar para uma próxima pernada. Seja em Bitcoin, seja em Ether, seja nas altcoins, nesse momento, para mim, altcoins estão muito mais atrativas do que Bitcoin, por exemplo, mas até mesmo para aquelas pessoas que queriam adicionar Bitcoin dentro da sua carteira, nesse pullback é uma oportunidade de entrada. Saiba que para a gente definir se isso vai reverter a tendência ou não, se os 99 foi topo cíclico ou não, a gente só vai definir isso na próxima pernada de alta que nós tivermos. Se a pernada ela for fraca, fizer um topo abaixo dos 99, aí a gente começa a se preocupar, aí a gente começa a entrar com estratégias de proteção. Mas saiba que a sua função como investidor é ser estratégico, simples assim. Você não pode entrar nesse jogo sendo um amador, acreditando que escolher 10 bons ativos e holdar esses 10 bons ativos forever é o que vai te trazer a sua liberdade financeira. Não. A sua liberdade financeira ela vai vir com uma jogada simples dentro do mercado financeiro, que é comprar e vender. Comprar nas regiões de baixo risco e vender nas regiões de alto risco. E você deve repetir isso daqui pelas próximas décadas, seus próximos anos de vida. Saiba que com um único computador você pode fazer isso para o resto da sua vida. O seu jogo não está entre enriquecer nesse ciclo, porque esse ciclo vai ser a maior exponencialidade do Bitcoin. Meu amigo, cripto funciona como um relógio suíço. A cada 4 anos a gente tem um ciclo acontecendo. Ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de acumulação, ciclo de alta, ciclo de baixa, ciclo de acumulação. Saiba que você não precisa ficar rico, milionário agora. Você só precisa dominar esse mercado, ter técnicas, ter uma ferramenta que faça com que você tenha uma assertividade no longo prazo. E você só vai repetir essa técnica ao longo dos próximos anos. Isso é o que vai trazer a sua liberdade financeira. Foi isso que trouxe a minha liberdade financeira. Bom, entendendo que o Bitcoin está entregando um pullback, daqui para frente nós estamos procurando por ponto de compra, porque o momento dos traders ele está na linha dourada. E nós vamos procurar por compra porque estamos dentro de uma fase de bull market. Então, dentro de uma fase de bull market, a nossa estratégia é de compra. Quando a gente está dentro de uma fase de bear market, a nossa estratégia é de proteção. Bom, se a gente olhar para Ether ali, Ether ainda tem um pouco mais de espaço para a gente entregar um pullback, tá? Ainda estamos longe da linha dourada, então a gente pode ver Ether retraindo um pouco mais aí para que a gente tenha novas oportunidades de compra. Isso nós vamos olhar para compra porque também estamos dentro de fase de bull market em Ether.
Mas eu quero que você entenda que vários ativos vão entregar pullback nesse momento. Por exemplo, o Chainlink também está indo em direção à linha dourada. Se a gente olhar para a Matic, também está indo em direção à linha dourada. Isso significa que nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas nós teremos oportunidade de compra. Se você queria entrar dentro do mercado cripto, essa é uma oportunidade de você entrar. Esse é o momento de você se expor nos ativos quando nós tivermos esses candles de reversão. Quando nós tivermos a sinalização de que fizemos um pullback e que vamos iniciar uma nova pernada de alta. Agora é um bom momento para você entrar. Olha só, nos últimos dias eu vim aqui falando no canal para você sobre pullback. Aguarde o raio do pullback, porque comprar sem um pullback é se expor em uma região de alto risco. E quando a gente compra um pullback, nós estamos entrando dentro de uma região de baixo risco. Essa é a nossa função como investidor. As próximas horas, os próximos dias serão de oportunidade de aporte, oportunidade de entrada em alguns ativos, tá? Ativos, obviamente, que a gente encontrar essas oportunidades ali pela frente. E o porquê que eu falo para você entrar dentro de pullbacks e não para você entrar, por exemplo, quando o mercado está constituindo divergências? Porque as pessoas que entraram nos últimos dias aqui nessa alta, acreditando que a alta era infinita, que Bitcoin ia subir sem freio, que a gente iria ter Bitcoin em 100 mil dólares no final de semana, né? Essa, cara, foi a maior pegadinha que nós tivemos na última semana. Muitas pessoas esperaram 100 mil dólares no Bitcoin, inclusive eu vi players programando até live da festa dos 100 mil dólares no final de semana e ele não aconteceu, não é mesmo? Quando todo mundo está esperando alguma coisa acontecer, o mercado ele vai para o outro lado, porque a gente já sabe que todo mundo está investido, todo mundo está olhando para aquelas posições e a gente tem uma alta liquidez para que a gente possa efetuar saídas. É assim que players mais maduros, eles jogam o jogo. Eles vão sair sim quando o momento estiver eufórico e eles vão entrar sim quando o momento for de pânico. Bom, entendendo que os amadores acreditaram na alta infinita e compraram toda essa movimentação, olha o que eles fizeram aí na data de ontem. A gente teve as maiores realizações de prejuízo acontecendo. Olha só, o Bitcoin está em 92 mil dólares. E a gente teve altas realizações de prejuízo, realizações maiores do que nós tivemos quando o Bitcoin estava lá em 53 mil dólares. Olha que loucura! Uma das maiores realizações de prejuízo que já tivemos nos últimos dias. Isso daqui aconteceu por players extremamente novatos, pessoas que tinham menos de 7 dias no mercado. Olha só, a grande maioria ali de realização de prejuízo, as pessoas tinham entre 1 dia e 7 dias, por exemplo. Bom, a gente sabe que esses caras aqui são extremamente amadores e a gente sabe que esses caras eles entregam liquidez para players mais maduros. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é nunca seguir esses players novato. Se a gente seguir os players novato, a gente tem a fórmula perfeita para ir à ruína. Se a gente seguir os players mais maduros, a gente tem a fórmula perfeita para enriquecer dentro do mercado financeiro. Saiba que o jogo das finanças ele é um jogo extremamente complexo, ele não é um jogo para amadores. O mercado cripto é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado cripto. São poucas pessoas que realmente conseguem dominar as movimentações do mercado, entender os momentos de alta, os momentos de baixa, construir estratégias de compra nas quedas, estratégias de venda nas altas. Isso é para poucas pessoas. Por isso que 95% das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado financeiro, um mercado tão abundante quanto esse. Hoje eu estou falando para você que Bitcoin está em 92 mil dólares e tem mais pessoas realizando prejuízo do que quando ele estava em 53 mil dólares. A gente subiu praticamente 100% e tem gente realizando prejuízo nesse momento, beleza? Saiba que se você olhar para dados, você consegue traquear quem são os players mais maduros e você pode ter exatamente o mesmo comportamento desses players mais maduros. Bom, Ether ainda não teve grandes realizações de prejuízo ali, por isso que eu acredito que a gente pode ver Ether em patamares mais baixos, tá? A gente viu ali que Bitcoin já está próximo da linha dourada, Ether ainda não, então a gente pode ter ainda realizações de prejuízo em Ether, para que isso daí nos dê oportunidades de entrada também.
Como o Bitcoin já entregou o pullback, como o Bitcoin está próximo da linha dourada, como o Bitcoin já teve regiões de realização de prejuízo, aqui a gente já começa a olhar para compras nesse ativo. Não é a situação de Ether nesse momento, tá? Mas entenda que, como eu falei para você, as próximas horas, os próximos dias serão dias de oportunidade. Oportunidade da gente olhar para uma exposição, oportunidade da gente olhar para um novo aporte, diminuição de caixa da nossa carteira e aumento da exposição nos ativos. Se nos últimos dias você não fez caixa dentro da sua carteira, você está de brincadeira na tomateira, porque o mercado ele estava esticado. Você precisa formar caixa quando nós estamos nesses cenários, beleza? Bom, entendendo isso daí, a gente também analisa a dominância do Bitcoin ali, sabe que a dominância do Bitcoin está em uma região de baita resistência. Isso daqui pode ser a nossa região de formação de topo, aonde a gente venha ter uma altcoin season, tá? Para a gente ter uma real altcoin season, a gente vai precisar perder esse canal aqui para baixo, mas saiba que essa região aqui ela está se mostrando como uma alta resistência. Uma divergência muito forte dentro do RSI no gráfico diário, sem contar em um aumento de volume muito drástico dentro dessa região. Isso daqui pode fazer com que a gente aumente a nossa exposição em altcoins, que a gente aumente as nossas exposições em Ether, por exemplo. Já venho falando com você que dentro da carteira rumo ao milhão, hoje a minha maior posição não está em Bitcoin, porque Bitcoin subiu demais, esticou muito, está com alto risco envolvido e tem outros ativos que têm um baixo risco na mesa. Eu prefiro olhar para esses outros ativos que têm um baixo risco nesse momento. Significa que eu vou zerar as minhas posições em Bitcoin? Ainda não. Mas existirá momentos sim do ciclo que eu vou zerar a minha exposição em altcoins. E lembrando, se você quiser ter... Em altcoins não, em Bitcoin. E lembrando, se você quiser ter acesso à carteira rumo ao milhão, tem um link aqui na descrição. Esse link vai te direcionar para essa página aqui e nessa página eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão, explico o que é a minha plataforma, a plataforma onde eu faço essas publicações aqui das minhas decisões da carteira rumo ao milhão. Os ativos que eu estou comprando, os ativos que eu estou vendendo, o momento que eu estou comprando, o momento que eu estou vendendo. Se você ver essa página aqui e ver os resultados dos clientes de dentro da carteira rumo ao milhão e se mesmo assim você ficar com dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas saiba que basicamente a carteira rumo ao milhão é você copiar e colar as minhas decisões. Esse jogo do mercado cripto não é tão simples. Esse jogo do mercado cripto requer muitos dados e muitas informações para que a gente possa tomar boas decisões. Fora do achismo, sem que a gente seja um amador escolhendo 10 bons ativos e rodando aquilo para sempre. Se você quiser que eu analise o mercado, que eu tome todas as decisões para você e que eu te comunique dessas decisões, entre para a carteira rumo ao milhão. Lá você vai ter acesso às decisões de compra e de venda também dos ativos que eu estou olhando em cada momento do ciclo. Saiba que a carteira rumo ao milhão ela é uma carteira dinâmica, ela não é uma carteira engessada. Existe um momento da gente se expor em Bitcoin, existe um momento da gente se expor em Ether, existe um momento da gente se expor em altcoins e existe um momento da gente não se expor a nada, da gente fazer o nosso caixa. E pode ter certeza que se os 99 for topo cíclico, dentro da carteira rumo ao milhão, você receberá os sinais de proteção caso a gente comece a reverter e mostrar que nós vamos entrar dentro de um bull market, de um bear market. E claro que se a gente tiver oportunidades nos próximos dias, nas próximas horas, eu comunicarei isso dentro da carteira rumo ao milhão, beleza? Link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.